Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Que bom ver vocês novamente, né? Nos reencontrando aqui na disciplina FTM, Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Especial. Lembrando, gente, que quando a gente fala de educação especial, eu já quero que vocês pensem automaticamente na educação inclusiva, tá? A gente fala da educação especial, mas a gente pensa na educação inclusiva logo. Já é como se fosse uma ligação direta. Educação especial já faz uma ligação direta para a educação inclusiva. Tá certo? Combinado isso? Tá? Combinado. Então, olha só, essa disciplina, uma disciplina de 75 horas, que tem por ementa principal, né? Promover para vocês, alunos da pedagogia, futuros professores, futuros administradores escolares, futuros pedagogos de modo geral, essa disciplina ela tem como propósito promover uma reflexão sobre os itinerários da educação especial e a inclusão nas últimas décadas, atentando para os princípios, concepções, abordagens, diretrizes e perspectivas que vêm marcando as propostas no âmbito nacional, né? Isso quando a gente fala de Brasil, e no âmbito internacional, quando a gente fala da inclusão e da educação especial acontecendo em outros países, tá? Essa disciplina, ela visa promover o debate teórico das políticas sociais brasileiras, que tem como atenção as pessoas com deficiência e o seu direito à educação, tá? Dentro desse aspecto, vamos falar de currículo escolar, de atendimento educacional especializado, né? Vamos refletir um pouquinho sobre a qualidade do ensino diante dessas adversidades, né? Ou diante de situações que envolvem pessoas com deficiência, e vamos discutir como é que foi essa transição histórica da inclusão social. Porque existe uma transição histórica, existe uma transição temporal dentro desse processo, né? Antes de você, de acordo com a leitura do material, vocês vão verificar que a vinda de pessoas com deficiência dentro desse processo escolar que nós estamos vendo hoje foi um caminho árduo, foi um caminho longo e que ainda hoje estamos batalhando para termos uma inclusão de fato, gente, porque uma inclusão de direito nós já temos, né? Nós já temos, porque se nós formos analisar as leis, algumas leis como nós vamos analisar, né, durante o percurso dessa disciplina, a nossa legislação ela é maravilhosa. Ela promove, ela prevê, ela garante o acesso das pessoas com deficiência, mas a grande questão, a grande pergunta é: será que a inclusão ela ocorre de fato? E quando eu falo ocorre de fato, eu estou falando de garantir os direitos, de promover o aprendizado, de promover a educação, né? De promover uma socialização eficiente, uma socialização eficaz, uma socialização humana, né? E aí a gente vai falar do processo de humanização na educação, como que se dá isso? A inclusão ela não é pegar somente a criança com deficiência, o indivíduo com deficiência e colocar dentro da sala de aula, pronto, ele está incluído. Não é isso, não é somente isso. Né? Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala de um processo. E dentro desse processo, a gente vai falar de quê? A gente vai falar de relação, a gente vai falar de respeito, a gente vai falar de direitos e a gente vai falar de resultados. Porque qual é o objetivo do processo educacional, gente? Qual é o objetivo final disso tudo? É promover o aprendizado, né? E aí a grande questão é: será que o fato das pessoas com deficiência estarem dentro da sala de aula, somente estarem lá fisicamente, será que isso de fato está promovendo o aprendizado delas? Né? Isso é um grande questionamento, é um grande porquê dentro desse processo, e que eu, ao longo do meu
ao longo da minha caminhada dentro desse universo da educação especial, eu venho observando falhas, eu venho observando deficiências dentro da própria inclusão, mas não é a deficiência das pessoas, é a deficiência do processo, né? Eu venho observando ao longo do tempo que as pessoas, elas estão, sim, amparadas por lei, desde a educação infantil até o ensino superior. Existem leis que garantem o acesso das pessoas com deficiência ao contexto educacional, mas o que eu observo são falhas no sistema. Isso começa desde o processo deles estarem lá até a nossa formação enquanto docente, né? Eu observo isso junto dos meus pares, junto dos meus colegas, que nunca, por exemplo, tiveram um aluno com deficiência dentro da sala de aula. E aí eu fico me perguntando o que se passa na cabeça deles, o que se passa. Isso foi até um problema de pesquisa dos projetos que vocês apresentaram, né? Algumas pessoas apresentaram, uma equipe apresentou na última disciplina, que nós vamos conversar sobre esses projetos ao longo dessa disciplina ainda, né? Como é que os professores do ensino superior, por exemplo, estão preparados? Será que eles estão preparados para receber os alunos com deficiência? Isso a gente está falando de ensino superior, mas a gente tem que voltar, né? A gente tem que regredir no nível educacional e pensar que, para eles terem chegado no ensino superior, eles começaram lá na educação infantil, né? E aí, será que os professores da educação infantil estão preparados? Será que os professores da educação fundamental estão preparados? Será que os professores do ensino médio estão preparados? E será que os professores do ensino superior estão preparados? A lei está aí, diz que os alunos têm que estar na sala de aula, mas como é que anda o professor nesse processo? Né? É como se, de repente, os professores eles fossem apresentados a um novo universo, que é o universo da inclusão, sem eles terem sido preparados. E quando eu falo preparados tecnicamente, né? Os professores sabendo exatamente o que fazer quando recebe um aluno cego. O professor tem que saber braille, né? O professor, ele sabe Libras? O professor que recebe um aluno surdo, ele sabe Libras? O professor que recebe um aluno com PC, que é paralisia cerebral, ele sabe que mecanismos educacionais usar, ele sabe que processos, ele sabe o que é uma paralisia cerebral? Vocês sabem o que é uma paralisia cerebral? Né? O professor, quando recebe um aluno com autismo, o que é o autismo? Como educar uma criança com autismo? Que mecanismos usar quando recebe uma criança com autismo dentro da sala de aula? E eles estão amparados, eles têm o direito de estar na sala de aula, né? Vocês sabem o que é uma surdo-cegueira? Já viram uma criança surdo-cega? Não. Né? Então, a surdo-cegueira é uma das deficiências mais complexas que existem. E o professor, ele tem que estar apto. Vocês, né, junto comigo e junto com todos os professores, vão ter que estar preparados e aptos para receber todas essas pessoas, porque eu sempre digo assim: se hoje nós não temos um aluno com deficiência, amanhã vocês podem ter, amanhã eu posso ter. A próxima matrícula, o próximo Enem já prevê cotas, né? Para alunos com deficiência, para pessoas com deficiência. Então, eles estão chegando, eles estão vindo e eles têm que vir. E nós, professores, temos que buscar sempre o quê? Conhecer. Nós temos que buscar o quê? Formação. Nós não podemos esperar que a UFPA, né, nos capacite. A UFPA tem que nos capacitar também, mas nós temos que andar com as próprias pernas. E é isso que eu sempre digo para vocês: não fiquem lá sentadinhos esperando
a próxima matrícula para ver qual é o aluno que vai chegar para ir depois estudar. Já tem que pensar antecipadamente. Já tem que buscar essa formação. Vocês estão no 4º semestre de educação, de pedagogia, é? 5º? 2019? Vocês estão no 4º semestre. Vocês estão no 4º semestre de pedagogia. Serão futuros pedagogos, né? E somente agora, no 4º semestre, é que vocês estão ouvindo falar de surdo-cegueira, né? Olha aí como já começa a falha desde dentro da universidade. Eu acho que isso deveria ser dado no 1º semestre para vocês. E agora é que vocês estão levando o chacoalhão da Priscila, né? Tirando as meninas que já trabalham na educação especial, que já estão participando do grupo de pesquisa. Somente agora que vocês estão ouvindo falar, será disso? Já é tarde, né? Mas não é tarde. Não é tarde, mas é tardio. Não é tarde, mas é tardio. Existe uma diferença entre tarde e tardio, tá? Quando eu falo tardio, é porque já poderia ter sido feito isso antes. E é uma das bandeiras que eu levanto dentro da faculdade. Por que somente agora? Por que não no início? É uma falha do sistema, né? E aí daqui para frente, vocês vão ver mais uma disciplina, que é o estágio, e eu acho que 2 ou 3, ou 2 de Libras. Isso agora. Na minha época, que eu fiz faculdade, gente, a gente tinha malmente uma ou duas uma matéria de pessoas com deficiência, tá? Era educação especial. Mas como eu, como psicóloga, não vou saber, não poderia saber o que é uma deficiência, como atender uma pessoa com deficiência. Já pensou se chega no meu consultório uma pessoa surda para precisar de acompanhamento psicológico? Como é que eu vou, né? Aí eu fui em busca, fui estudar, fui aprender e estou aprendendo e estudando até hoje para poder fazer um atendimento em Libras. A pessoa surda, ela só é surda, ela só não escuta, mas ela tem todo o componente psicológico preservado. Ela precisa de atendimento, ela precisa de suporte, não é verdade? Então eu tenho que sempre estar buscando, eu sempre tenho que estar em busca de estar me capacitando. Quantos cursos de Libras eu já fiz, né? Ainda não sei tudo, estou aprendendo. E é isso que eu costumo dizer para os meus alunos: não esperem acontecer, porque vocês vão ter que, como pedagogos, vão ter que ter essa formação, esse preparo. E é um preparo eterno, vocês vão passar o resto da vida estudando. Não pense que quando se formarem vai acabar. Não, vai começar. Que é quando vocês vão precisar estar no mercado de trabalho atendendo. As pessoas com deficiência, elas estão em todos os lugares, elas não estão só na escola. Elas estão na sociedade de modo geral. Como é que chega uma pessoa surda para comprar um pão na padaria se o atendente não sabe falar Libras? Como é que chega um surdo ali na Americana para fazer uma compra, né? Ele quer perguntar alguma coisa para o atendente da Americana não sabe falar Libras. Essa pessoa, ela está incluída ou ela está excluída? Excluída. Todos dois, né? Tanto o atendente que não sabe falar Libras, quanto o surdo, né? Então, quando eu falo assim, a inclusão acontece de fato, ela não acontece de fato, ela acontece por direito. Eles estão amparados por lei para estarem na sociedade. Mas a sociedade inclui de fato? Não. Vamos olhar para a nossa instituição, para o UFPA Campus Altamira. Vamos olhar para as calçadas da UFPA? Vamos olhar para os corredores? Vamos olhar para um banheiro? Né? Agora que existe, quando eu cheguei aqui em 2014, que inaugurou o banheiro de acessibilidade, que é aquele mais largo, que passa uma cadeira de roda. Mas antigamente o banheiro que as pessoas tinham que se virar era aquele lá do corredorzinho do lado da quadra.
Como é que entra uma cadeira de roda ali, gente? Me falem. Não entra. Né? Mas com a lei da acessibilidade, que vocês vão saber qual é, a universidade teve que finalmente colocar um banheiro com a porta mais larga, mais acessível, mais adaptado, né? Para as pessoas com deficiência, cadeirantes, com mobilidade reduzida, poderem usar dignamente. Vamos pensar o aluno de pedagogia cadeirante que tem que ir lá para o prédio novo e aí o elevador não está funcionando? O que se faz? Carrega na cabeça a cadeira e o estudante? Se o elevador não está funcionando? E muitas vezes ele não está funcionando. Pelo menos da última vez que eu fui lá, ele não estava funcionando. Vocês têm essa lembrança do elevador funcionando? Quando eu fui embora em 2018, ele não estava funcionando. Duas vezes sem funcionar. Né? Então, como é que fica? Tudo isso é ponto de reflexão que essa disciplina tem. Eu estou só introduzindo, tá? É justamente essa reflexão aqui, ó. Esse é o objetivo da nossa disciplina. Refletir sobre a educação especial e a educação inclusiva. Certo? Ok? E aí, temos por objetivo proporcionar aos graduandos, que são vocês, a compreensão histórica e epistemológica que embasam as discussões acerca da educação especial em âmbito mundial e nacional, conhecendo as principais alterações do desenvolvimento. Quando eu falo principais alterações do desenvolvimento, gente, conhecer as principais deficiências, tá? Então, são várias deficiências, mas quando eu falo alterações do desenvolvimento, eu falo deficiências. Quais são as deficiências mais recorrentes que nós encontramos na sala de aula? Vamos lá. Síndrome de Down. Muito comum a gente ver aluno com síndrome de Down indo para a escola, né? É muito típico isso. A gente vê alunos com surdez frequentando a escola. Não é muito comum. Baixa visão também indo para a escola. Que mais? Que mais vocês costumam ver olhando assim? Cadeirante, crianças na cadeira de roda ou jovens na cadeira de roda, ou usando o que? Próteses ou órteses, porque existe a diferença entre prótese e órtese. Vamos aprender qual é a diferença. Aluno com autismo, hoje está muito comum a gente ver as crianças com autismo leve, autismo moderado dentro da sala de aula. Temos 3 níveis de autismo: leve, moderado e grave. As crianças com autismo grave, elas pouco conseguem chegar nas escolas, elas ficam mais restritas na educação especial, nas escolas de educação especial. Vocês sabem qual é o papel da educação especial? Se vocês não sabem, vamos aprender. Mas alguém sabe me dizer qual é o papel da educação especial dentro do ensino, dentro do processo escolar? Meninas aí do grupo de educação especial. Letícia e Nayane. Nayane? Samanta. Samanta. Oi, professora. Qual é o papel da educação especial dentro do processo escolar? Hoje em dia, depois da LDB 9394/96. Assistir o aluno e ver as demandas as quais eles necessitam, né? Para que eles se integrem. O aluno especial, ele não tem que ser, como eu posso dizer, tratado para a gente cuidar ele, para incluir ele, mas incluir como qualquer outra criança. E não tratar ele de forma diferente, não. Como qualquer outra criança, tratar as habilidades que ele tem. Qual é o papel da educação especial, então? Dar suporte ao processo de inclusão escolar, tá? Suporte.
em casos em que o aluno com deficiência não tem condições físicas ou desenvolvimentais de frequentar a inclusão, de frequentar a escola regular, de frequentar a sala de aula regular, a educação especial pode ser a opção ou a única opção de educação para esta criança, mas em casos excepcionais, tá? Em casos excepcionais. Não único, não exclusivo, como era antigamente. Antigamente, as crianças com deficiência só iam para a educação especial, só frequentavam a escola especial e não iam para a escola regular, tá? Nós vamos estudar nesse primeiro texto, traz bem esse perfil, traz bem essa questão histórica. Hoje, as crianças têm que estar na sala de aula regular e frequentar a educação especial como suporte, como apoio. Principalmente no contraturno, ou seja, no turno oposto ao ensino regular. Tá claro isso? Acomodaram isso? Assimilaram e acomodaram? Hein, gente? Estão me ouvindo? Professora, repete, por favor, que a internet deu uma caidinha aqui. Eu estou falando que a educação especial hoje, nos dias de hoje, tem como papel dar suporte ao aluno com necessidades educacionais especiais. Suporte. Em casos excepcionais, a educação especial pode ser um único ambiente escolar que a criança com deficiência ou necessidades educacionais especiais graves pode frequentar. Tá? A educação especial ela é o suporte, ela não é a única opção. Tá claro? Conseguiram escutar? Tá sim. Tá? Então Sim. A educação especial ela é o suporte necessário que a criança com necessidades educacionais especiais precisa. Tá? Mas não deve ser a única opção. Hoje em dia não mais. Antigamente sim. Tá? Antigamente sim, hoje em dia não mais, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês, gente, vamos tentar não falar o termo crianças especiais. Anotem isso aí. Não se fala, toda criança é especial, gente. Vamos falar crianças com deficiência, pessoas com deficiência ou pessoas com necessidades educacionais especiais. Eu sou super especial, gente, eu sou uma pessoa especial. Vocês são especiais, tá? Não vamos falar pessoas especiais, vamos falar pessoas com deficiência ou pessoas com necessidades educativas ou educacionais especiais. Outro termo que não vamos mais usar, pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora. A pessoa ela não porta a sua deficiência, a pessoa ela tem uma deficiência, ela não deixa de portar. Então, pessoa portadora, eu porto esse lápis, olha, eu tô portando o lápis, eu vou desportar, eu larguei. Mas ninguém larga a sua deficiência, a pessoa fica com deficiência, ela é uma pessoa com deficiência. Então não vamos mais usar pessoa portadora. Hoje em dia eu ainda vejo especialistas falando isso. Pessoas portadoras não se usa mais. Eu vejo jornalistas às vezes na televisão, vão fazer lá, estão todos lindos, fazendo uma entrevista linda, né, falando coisas lindas, aí no meio do processo, porque as pessoas portadoras de deficiência lhe dão uma facada no coração isso. Não se fala mais pessoas portadoras, tá, gente? Tá certo? É pessoa com deficiência, certo? Diga, Wesley. O que seria pessoas capacitistas? Eu não sei esse termo, não lembro. Não sei. Desconheço. Capacitistas? Eu vou anotar bem aqui. Capacitores ou eu vou procurar direitinho o nome da senhora. Porque uma vez eu vi no TikTok e aí uma pessoa com PCD fala dessa questão, mas eu acho que significa a gente que não
não tem deficiência, se eu não me engano. Aí, Capacitistas. Aí depois eu pesquiso. Isso. É pessoa com capacidade? Capacitista? Eu não... Não, eu acho que não tem nenhuma deficiência, eu acho. Capacitista. Eu vou ver aqui, professora. Certo. Fale lá, pesquisa e socializa. Pesquisa e socializa com a gente, tá? Mas eu desconheço, assim, não faz parte do meu vocabulário esse termo capacitistas, né? Não pertence ao meu conhecimento, assim, imediato. Deve ser pessoa que discrimina. Oi? Deve ser uma pessoa que discrimina. Não, acho que não é isso não, Rosane. Capacitistas deve vir de ter capacitismo. É a discriminação e preconceito social contra pessoas com deficiência. Ah, olha só, tá vendo? Mais uma palavra aqui no meu vocabulário. Não fazia parte do meu vocabulário. É capacitismo. É a discriminação e o preconceito social contra a pessoa com alguma deficiência. Pronto. Armazenado aqui no meu vocabulário. Muito bem. Muito obrigada por socializar. Não conhecia. Então, esse termo capacitismo já é uma evolução, né? A Rosiane acertou, exatamente, Rosane. Então, já é uma evolução desse processo histórico, desse processo de inclusão. A todo momento, as nomenclaturas, elas estão modificando, elas estão mudando, estão inserindo, estão surgindo outras nomenclaturas. Tudo isso faz parte do processo. Tudo isso faz parte de um contexto que evolui. A própria educação especial é um contexto que evolui. A própria educação inclusiva é um contexto que a todo tempo está evoluindo. Por exemplo, há uns anos atrás nós tivemos um surto de chikungunya, não foi? Não, desculpa, um surto de Zika vírus. As mulheres grávidas que contraíram Zika vírus davam à luz a crianças com microcefalia. Não é isso? Lembram disso? Isso é um fenômeno de 2017, eu acho, ou 2016 para cá. Lembram disso? As crianças que nasceram de mães que pegaram Zika vírus foram crianças, né, algumas delas com microcefalia, tá? Há 2 semanas atrás eu estive em uma determinada escola aqui e a diretora da escola me falou a seguinte coisa: Priscila, nós agora estamos tendo que nos adaptar às crianças com microcefalia, né? Olha só, de 2016, de 2017 para cá, era como se antes disso as crianças com microcefalias elas fossem pouco encontradas. A microcefalia é uma deficiência que afeta automaticamente o desenvolvimento cerebral, né? O cérebro da criança fica atrofiado e a criança ela tem várias limitações e várias comorbidades. Agora, aquelas crianças que podem ir para a escola estão chegando na escola, elas estão sendo incluídas. E os professores têm que o quê? Encontrar os recursos necessários para as crianças com microcefalia. Então, quando eu falo que a todo momento o processo de inclusão está modificando-se, está alterando-se, é dentro desse processo. O que é que vamos ter daqui para frente quando falarmos de crianças, de pessoas que têm que ir para a escola e que apresentam alguma especificidade? O que é que vai surgir? Crianças com grau de ansiedade absurdo por causa da pandemia? Crianças que estão 2 anos confinadas dentro de casa, que perderam algumas habilidades. Hoje eu tenho atendido no meu consultório crianças
extremamente temerosas, não querem ir para a escola porque estão com medo. A gente já está falando aí de patologias psicológicas. As escolas, elas têm que dar o que agora? Suporte, com retorno às aulas, as escolas, elas têm que proporcionar suporte psicológico para estas crianças. E isso é inclusão também, gente. A gente não fala de inclusão somente de pessoas com deficiência, tá? Quando a gente fala de inclusão, a gente fala dentro de um contexto mais amplo também. Mas quando eu digo esse termo capacitista, é um termo novo que eu, pelo menos eu, estou conhecendo hoje. Não fazia parte do meu vocabulário, porque é um termo que com certeza veio surgindo ao longo do tempo. E tá tudo bem, a gente está aprendendo. Aqui é uma troca. Professor não é a figura mais que sabe tudo, não. Muito pelo contrário, estamos aprendendo. É uma troca, é dialético. E tá tudo bem, né? E aí, gente, quando a gente fala de inclusão, a gente fala disso também, a gente fala de processo. Falamos de processos dinâmicos, tá? Vamos voltar aqui para a ementa. Cadê? Certo, gente? Então, a nossa avaliação, vocês já sabem como é, as atividades, né? As atividades dirigidas e o trabalho final. Bom, hoje eu programei aqui, né, a apresentação da disciplina, vocês estão conseguindo ver? Sim. Eu programei a apresentação da disciplina, a apresentação do material, eu programei já temos 30 minutos de apresentação, de diálogo, de conversa, né, para que nós possamos já começar a fomentar essa discussão durante essa disciplina. E aí, amanhã, gente, capítulo 1, tá? Deste livro aqui, ó, Esclarecendo as Deficiências, que eu já mandei para vocês. E também o artigo, tá? Sobre o contexto histórico. Os dois materiais, tá? Dentro desses dois materiais, nós vamos discutir novamente essa questão histórica, tá? Tá previsto para amanhã, dia 1º. Dia 2, capítulo 2 do livro Esclarecendo as Deficiências, tá? No dia 3, capítulo 3 do livro Esclarecendo as Deficiências. Todos os dias encontro comigo aqui às 8 horas, tá? Até o dia 3. No dia 4, nós temos aula assíncrona, onde vocês terão tempo para resolver as atividades relacionadas ao capítulo 1, 2 e 3, ok? Certo? No dia 4, dia do aniversário da minha mãe, que ela faz 70 anos. Mas ela tá lá em Belém, eu tô aqui, vamos fazer um vídeo aniversário. Dia 5, vocês têm para entregar a atividade que vocês estarão fazendo no dia 4, tá? Aula assíncrona, ok? Então, 4 e 5, aula assíncrona, certo? Estão conseguindo ouvir? Estão, gente? Sim. Estão aí? Ótimo. Professora, dia 3 não é feriado? Dia 3 é feriado, é? Corpus Christi? Isso. Corpus Christi, né? Então, vamos deixar assíncrono aqui, tá? Assíncrono. Certo? Assíncrono. Dia 3 é quinta? Quinta-feira? Sim. Tá. Assíncrono. Então, vamos tirar o capítulo 3 aqui, ó, da atividade dirigida. Vamos deixar somente o capítulo 2, tá? Capítulo 3, vocês vão fazer a leitura e vamos discutir na próxima aula. Vou tentar discutir com vocês aqui no dia 7 esses dois textos. Deixa eu ver aqui o capítulo 3.
capítulo 3 é bem pequenininho, vai falar de legislação no Brasil sobre a... Não, você marca vocês. Vai ficar aqui, capítulo 3, vocês vão fazer a leitura. Dúvidas eu vou tirar na próxima aula presencial, tá? Ok? Então vai ficar os 3 capítulos mesmo na atividade do dia 4, certo? Porque aqui vocês, ao lerem, vocês irão compreender e as dúvidas eu vou tirar no dia 7, junto da aula do capítulo do texto 4 do livro Inclusão. Ok? Nessa aula, para esta aula, eu separei o capítulo 1, Fundamentos do Ensino Inclusivo. Certo? Já mandei para vocês. Para essa aula, a gente vai precisar de algumas aulas para esse capítulo, porque ele é um pouquinho grande, e vocês irão fazer uma resenha. Para essa resenha, eu vou dar 2 dias para vocês fazerem a resenha desse capítulo, hein? Então, eu vou dar 8 e 9. Vamos falar de aulas assíncronas, tá? Vocês vão entregar essa resenha no dia 10. É só seguir o nosso cronograma que vai dar certinho. Tá? Dia 7 temos aula síncrona. Dia 8 e 9 vocês têm para fazer a resenha. Para entregar dia 10, tá? Para enviar para o meu e-mail dia 10. Dia 11... temos o texto 5 e a atividade do texto 5 para entregar no dia 12. Dia 14, nós temos, eu vou passar para vocês, na verdade, um filme que vocês vão ver de forma assíncrona. Aqui é assíncrona, gente. Vou mandar de novo para vocês o plano, tá? Aqui é assíncrona, porque nós não vamos conseguir ver juntos o filme O Milagre de Anne Sullivan. Vocês vão ver dentro dos recursos de vocês o filme, tá? Esse filme é um filme que eu utilizo muito dentro dessa disciplina, tá? Que vai falar sobre surdo-cegueira. Muito legal. Alguém já viu esse filme, O Milagre de Anne Sullivan? Não. Não? Não, professora, eu tava pensando que era uma menina que cai de uma árvore, mas acho que não é esse não. O Milagre de Anne Sullivan. Aquele Milagre do Paraíso. Esse aqui é um filme muito bom, que nós vamos discutir. Uma deficiência que é aquela que eu falei no início, é surdo-cegueira, tá? Deste filme, vocês vão fazer um relatório do filme, tá? E deste filme, nós vamos fazer o fechamento da disciplina a partir desse filme, tá? E aí, entregue e comentário do relatório nós vamos fazer no dia 16, certo? Então, infelizmente, é uma forma dinâmica de trabalhar. Geralmente, essa disciplina é trabalhada em 3, 4 meses, mas em função da pandemia, temos somente esses 16 dias para se virar nos 30 aqui e tentar abarcar e tentar implementar aí a sementinha da reflexão, tá? Porque o objetivo é, enfim, fazer com que vocês, que desperte em vocês o desejo de ir em busca de conhecer cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais esse contexto da educação especial, certo, gente? Ok? Alguma pergunta sobre o nosso plano? Sim. Diga. Como serão essas atividades dos textos? Serão as atividades dirigidas, perguntas e respostas. E eu vou dar estudo de caso para vocês, de acordo com o material. Estudo de caso, tá? Professora, no caso, essas atividades seriam igual a da disciplina passada que a senhora passou, né? Que tem as perguntas e a gente faz as respostas. Não, vai ser estudo de caso, não vai ser pergunta e resposta, vai ser estudo de caso. Vai ser um pouquinho diferenciado no sentido de fazer com que vocês implementem reflexões acerca dos casos clínicos que vocês irão, que vocês estarão ali diante da atividade, entendeu? Não é pergunta e resposta, tá? Então, eu sempre vou dar o trabalho no dia anterior, aqui no caso. Capítulo 1, 2 e 3, vamos falar de
casos clínicos, tá? Atividade 1, 2 e 3. Serão 3 atividades, tá? Coisa simples, nada muito complexo, mas vocês vão poder visualizar na prática o que nós estamos trabalhando teoricamente, tá? Ok? Quem foi que perguntou? Alice. Alicia. É porque eu tava com medo de ser complexo demais, porque o prazo é curto, né? Aí eu não ia gostar. O prazo é muito curto, infelizmente. Mas não vai ser complexo. O que pode ser é trabalhoso, porque vocês vão ter que ler o texto para refletir e responder. Não é aquela coisa mais diretiva de pergunta-resposta. Entendeu? Aquele aspecto mais objetivo. Isso vai requerer um pouquinho mais de reflexão de vocês, tá? Mas todos vão ser estudo de caso? Os 3. Do texto também? Os 3. Os 3. Tá? Certo, gente? Mais alguma pergunta acerca do plano? Não? Professora, eu tenho uma pergunta sobre o horário, que a gente está meio traumatizado, entendeu? Com o horário. Como é que vai ser o horário das aulas da escola? Traumatizado em que sentido, gente? A aula começa Até 1 hora. Vocês estão até 1 hora? quase chegou já, uma vez. Não, gente, vocês já sabem qual é o meu ritmo. Eu não consigo dar mais do que 2 horas de aula. Então, a nossa aula ela vai no máximo até 10 horas, porque vocês precisam de tempo para ler, para discutir. Cada professor tem uma metodologia, tá? Então, vai começar às 8. Eu preciso começar às 8 e se estender no máximo até 10 horas, tá? Porque daqui, ó, eu vou correndo lá pro PASES, que eu tenho atendimento às 9h30. Já tem aluno me esperando para atender, então eu vou correndo, eu vou para lá, tá? Mas aí vocês precisam ler, precisam estudar, e aí eu acredito que vocês conseguem produzir mais trabalhando nesse formato. E não tem internet que aguente, né, gente? Ficar com até 1 hora da tarde é complicado. É verdade. Nem vista que aguente, professor. Gente, traz a coroa para essa mulher sensata, meu Deus. Olha, amanhã, 8 horas, nós vamos começar a discussão do texto Trajetória Histórico-Social da População Deficiente, da Exclusão à Inclusão, e o capítulo... Cadê? E o capítulo 1, que é esse aqui, deixa eu abrir. Ai, meu Deus, abriu um monte de vezes. Aqui. O capítulo 1, tá? Aqui, ó. Tá? O capítulo 1 do livro Esclarecendo as Deficiências. 2 textos para amanhã, tá? 2 textos, ok? A gente lê hoje, aí amanhã a gente vai discutir. Lê hoje, vamos discutir. Vocês vão ter que estar com os 2 textos lidos para amanhã, tá bom? Entendi. Gostaria que todos lessem e anotassem perguntas e questões que vocês queiram tirar para a aula de amanhã, tá bom? Como as meninas do grupo de educação especial já leram esse texto, eu gostaria de contar com a participação amanhã de vocês, tá? Caso eu necessite. Certo? Meninas Letícia e Claudirene. Ok, gente? Quem foi que chegou aí depois que eu fiz a chamada? Wesley. Eu, professor. Tinha internet aqui em casa, voltou. O menino também, o Jonathan. Jonathan. Eu entrei com eles agora também, professor. O Francisco. Suzana. A Suzana. Quem mais? É Maiana. Nayana. Teve outra chamada, foi professora?
Eu fiz uma chamada bem no iniciozinho pra saber quem. Aquela mesma. Só que depois entraram algumas pessoas. Por isso que eu tô perguntando quem foi que entrou depois da chamada, né? Eu acho que eu entrei depois, que eu... Não, a gente tava respondendo também. Tá. Não, eu tava... Era aquele você, não? Era isso? É. Ah, então eu tava presente. Quem mais? Mas teve mais alguém. O Jonathan entrou depois também, né? Professora, eu entrei depois da chamada. Isso, o Jonathan. O Jonathan. Quem mais? Nayane. Tem muita gente que tá sem... caindo a internet. Ok, gente? Graziele. Ok. Olha, eu fiquei pensando aqui numa coisa. Se tem professor que tá levando vocês até 1h da tarde, a gente consegue assistir o filme junto aqui, né? O que vocês acham? Não, professor. Por quê? Professora, minha saúde mental não manda nada boa por causa disso. Professora, mas a senhora sabe quanto de traumas que isso causa da gente? Tá tudo traumatizado, né? Hein? A senhora, como psicóloga, fica constantemente proibida de fazer esse tipo de coisa. E a questão da internet, professor, porque também que fica muito pesado. Fica muito pesado. É muito exaustivo, professora. A gente não tem tanto aproveitamento assim. Eu sei, gente, tô brincando. A gente passa a maior tempo da aula com raiva. Eu mesmo já ligo pro link, já fico estressada. Eita. Não fiquem com raiva. Respirem, que a gente vai vencer, certo, gente? Eu vou encerrar o vídeo aqui e aí a gente continua rapidinho. Aí eu vou postar no YouTube. Isso aqui, olha, eu vou postar no YouTube isso aqui, hein?